Eu saudo todos os irmãos com a santa paz de Deus. Meus irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e essa palavra se encontra em Mateus, capítulo 26 e o versículo 39, que diz o seguinte, meus irmãos: E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui, meus irmãos, na palavra de Deus, é Jesus, na hora que estava perto de Jesus morrer, meus irmãos, estava perto de Jesus ser pego pelos soldados para ser crucificado, meus irmãos. Jesus, ele estava passando por tantas aflições, meus irmãos, naquele momento. Ele chamou os discípulos para orarem com ele, os discípulos dormiram. Jesus, naquele momento, já começou a sofrer sozinho, naquele momento. E ele orou, botou seu rosto prostrado no chão e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E ali, meus irmãos, Deus renunciou, Jesus renunciou à vontade dele para fazer a vontade de Deus. Ele renunciou à vontade dele para dar a vida dele, por a minha vida e pela tua vida. Ali, meus irmãos, ele aceitou o propósito de Deus na vida dele. Porque, meus irmãos, se não fosse pela morte de Jesus, meus irmãos, eu e muitos de vocês não estaríamos aqui neste momento falando da palavra dele. Nós se encontramos hoje em dia falando da palavra de Deus, confirmando que ele é um Deus que tudo pode, é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos ama, é um Deus que entregou a vida dele para nossas vidas, que entregou a vida dele para nos salvar, porque nós sabemos disso, que ele fez isso. Agora, meus irmãos, naquela hora daquela dor que ele estava passando, daquela escassez, sozinho ali chorando, sabendo que ia ser crucificado, sabendo que ia ser morto, sem ele ter culpa nenhuma, sem ele ter pecado nenhum. Ele poderia desistir, meus irmãos, naquele momento. Mas ele disse: Pai, se for possível, passa esse cálice. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. E ali foi feita a vontade de Deus, meus irmãos, pela minha vida e pela tua vida, e pela vida de muitos que ainda não servem, mas Deus já morreu por tua vida. E o nosso Deus ali foi crucificado, foi judiado, foi escarneado, foi cuspido, foi morto pela minha vida e pela tua vida. E essa palavra falou muito no meu coração, meus irmãos, porque muitos de nós, meus irmãos, temos propósito de Deus. Mas Deus quer que nós passe pela nossa escassez também, meus irmãos. Passe pelo tempo da preparação. Jesus, ele passou pelo tempo da preparação para nossas vidas. Ele morreu sem ter culpa nenhuma no teu lugar e no meu lugar. E nós, muitas das vezes, meus irmãos, temos propósito de Deus nas nossas vidas. Temos algo que Deus nos prometeu. E nós jogamos fora por causa de um momento de escassez, por causa de um momento de angústia, por causa de um momento de tristeza, para um momento de pecado, para um momento de uma coisa vã. E nosso Deus fala no teu coração e fala no meu coração: meus filhinhos, guarda a promessa que eu te fiz no teu coração, porque eu vou cumprir a promessa que eu te prometi.
Só que é no tempo, meus irmãos, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, meus irmãos. Porque o nosso tempo, meus irmãos, é enganoso. O nosso tempo nós não vamos estar preparados. E se a gente não estiver preparado para receber a nossa vitória que Deus tem para nos dar, nós acabamos jogando fora. Nós acabamos fazendo besteira por ser mimados. Mas todo aquele que passa pelo tempo da espera, todo aquele que passa pelo tempo da prova, ele vai estar preparado no final para receber a grande vitória que Deus tem para te dar, para me dar. Mas nós temos que ser preparados, meus irmãos. Às vezes, meus irmãos, a gente pensamos que Deus promete algo hoje, nós já pensamos que é amanhã, ou que é hoje mesmo. Mas será que nós estamos preparados para receber? Meus irmãos, tudo nas nossas vidas tem que ter uma preparação, meus irmãos. Um aluno, para poder ele aprender, ele tem que estudar. Um médico, para poder ele ser um médico, é anos, é 5 anos de estudo. Ele paga por aquela preparação, meus irmãos. E muitos de nós não queremos pagar pela nossa preparação. Só que nós não pagamos em dinheiro, nós pagamos, sabe o quê, meus irmãos? Sobre obediência. Nós pagamos nossa preparação em Cristo, fazendo a vontade dEle, tendo paciência pela espera dEle, trabalhando na obra dEle. Ele morreu por mim, por vocês. Será que nós não podemos ter nosso tempo para buscar fazer a vontade de Deus? Será que nós não podemos sair por aí pregando o evangelho, falando de Deus? Em vez de nós usar nossas redes sociais para ficar com fuxico, para ficar com maldade, com piada com as pessoas. Será que a gente não pode usar nossas redes sociais para pregar o evangelho de Deus? Será que a gente não pode usar o nosso dia de domingo para ir num hospital, visitar um enfermo, visitar um doente? Será que nós não podemos pregar o nosso tempo ali, ajoelhar, orar diante de Deus? Fazer um jejum. O Espírito Santo de Deus fala no teu coração e no meu coração. Meu filho, minha filha, se prepara, que a tua bênção está chegando. As nossas bênçãos já estão a caminho, meus irmãos. Mas nós temos que estar preparados, não temos que desistir por poucas coisas. Porque, meus irmãos, a artimanha de Satanás é constante nas nossas vidas. Ele age de várias maneiras. Às vezes o deserto também nas nossas vidas faz nós se precipitar em nossas decisões. Mas o nosso Deus fala no teu coração e fala no meu coração. Tem paciência, minha filha. Tem paciência, meu filho. O que é teu está guardado. Mas é no tempo de Deus. Meus irmãos, será que se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, estava acontecendo isso que está acontecendo agora? Será que eu estaria aqui sentada falando da palavra de Deus? Não, meus irmãos, porque não tinha do que falar. Mas porque Jesus morreu na cruz para me salvar e para te salvar, e hoje em dia nós temos o que falar. A mesma coisa em nossas vidas, se nós viver o processo da espera, amanhã ou depois nós vamos ter o que falar, nós vamos ter o que dizer, vamos falar para todos, vamos ter testemunho, vamos dizer, eu passei pelo tempo da espera, mas Deus me deu a vitória na minha mão. Mas, meus irmãos, muitos não vão poder dizer isso, porque muitos pararam no meio da caminhada. Muitos vacilaram na espera.
E Deus fala no teu coração, fala no meu coração. Meu filho, não vacila na espera. Espera com paciência. Porque, meus irmãos, nada que nós fazemos para o nosso Deus é em vão, meus irmãos. Oh, meus irmãos, tudo que nós fazemos para o nosso Deus é resultado esplêndido. Nada é em vão. Só que Ele sabe, meus irmãos, que o tempo da espera tem que acontecer em nossas vidas, para nós ter uma preparação, tanto no nosso comportamento, como no nosso falar, como no nosso agir, como no nosso testemunho. Porque, meus irmãos, nós estamos aqui servindo a Deus em hoje em dia por o testemunho que Jesus fez no passado. Jesus testemunhou que ele era o Filho de Deus. Ele testemunhou que ele veio para salvar vidas. Ele testemunhou um bom comportamento. Ele testemunhou que ele veio mandado pelo Pai. E ele testemunhou a obediência pelo Pai. E no terceiro dia ele morreu, mas no terceiro dia ele foi ressuscitado. E está vivo até hoje. E ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para nos salvar. Mas vai depender do nosso comportamento. Vai depender da nossa espera, do que nós estamos fazendo para esperar Jesus voltar. Vai depender de nós receber nossa vitória, do nosso procedimento. Porque, meus irmãos, Jesus ele ressuscitou no terceiro dia pela obediência. Ele fez a vontade do Pai e ele obteve a vitória. E está lá ao lado do Pai, intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Mas por ele ter pagado o preço dos nossos pecados, nós temos todo dia que matar Jesus, meus irmãos. Porque, meus irmãos, toda vez que nós pecamos, nós estamos matando Jesus. Nós estamos derramando o sangue dele. Porque ele derramou o sangue dele lá no Calvário para poder salvar a minha alma e a tua alma. E nós já sentimos limpos pelo sangue de Jesus. Aí muitos dizem, já me batizei, já estou salvo. Não, meus irmãos. Nós vamos estar salvos se nós perseverar até o fim. Se nós obedecer até o fim, aí nós vamos estar salvos. E nós vamos obter a nossa vitória, como Jesus obteve a vitória dele lá no Calvário. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Nós vamos obter a nossa vitória se nós obedecer. Se nós passar pelo tempo da promessa. Se nós passarmos pelo tempo da espera, desejando amar nosso Deus cada vez mais, desejando fazer a vontade do Pai, não do nosso, porque a nossa vontade, meus irmãos, nos degrina em nossa imagem. A nossa vontade nos derruba, meus irmãos, da presença de Deus. A vontade do homem, a vontade da mulher mata a nossa alma. Mas a vontade de Deus nas nossas vidas é vida eterna. A vontade de Deus nas nossas vidas é vitória. E essa vitória está aguardando a tua vida e a minha vida. E está próximo, meus irmãos. Deus está me falando isso no meu coração direto. A nossa vitória está próxima. Mas não vamos desistir. Porque se nós desistir com pecadinhos pequenos, perde uma alma, perde uma vida, perde nosso propósito,
perde o que Deus tem para nos dar. E tudo que Deus tem para dar na tua vida e na minha vida não é passageiro, é para toda a vida. Ele tem a vitória eterna, a vida eterna, esperando para nos dar. E tem ainda a vitória aqui na terra, meus irmãos. Nós temos vitória aqui na terra, meus irmãos. Deus quer ver nós ter algo de bom ainda aqui na terra. Não é só lá no céu, não, quando ele voltar para nos pegar. É aqui na terra. Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos. Ele quer que nós tenhamos uma família abençoada. Ele quer que nós tenhamos um casamento abençoado. Ele quer que nós tenhamos uma vida financeira abençoada. Mas depende de nós a obediência. Depende de nós o tempo de espera. Será que nós estamos esperando? Será que nós estamos esperando a vontade de Deus? Será que nós vamos permanecer até o fim, fazendo a vontade do Pai? Meus irmãos, guarda essa palavra no coração de vocês. Eu já guardei aqui no meu. Meus irmãos, para poder sair essa palavra aqui de minha boca, Deus falou primeiramente no meu coração. Deus falou primeiramente na minha alma. E quer falar com a alma de vocês. Não vamos derramar o sangue de Cristo por besteira não, meus irmãos. Ele quer nos dar vida e vida eterna. Ele quer nos dar alegria. Ele quer nos dar paz. Ele quer nos fazer pessoas abençoadas pelo nosso bom Deus. Mas nós temos que esperar. Nós temos que obedecer. O propósito de Deus já está perto de se cumprir na tua vida e na minha vida. Mas vamos obedecer, meus irmãos. Vamos fazer a vontade do Pai, meus irmãos. Eu vou encerrar essa live, meus irmãos, com a oração. Todos que estiverem aí do outro lado, ore junto comigo. Vamos renunciar nossas vontades para nós fazer a vontade do Pai, meus irmãos. Porque vale a pena. Nosso tempo de espera, nós vamos ter coisas maravilhosas esperando por nós. Mas depende de nós esperar pela vontade do Pai. Amém, meus irmãos? Senhor, meu Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor eterno, se encontramos aqui, meu Pai, eu e meus irmãos, diante da tua presença, Deus, para buscar a tua face em oração, Deus, para te pedir, Senhor, perdão pelas nossas fraquezas, nossos fracassos, Pai, para te pedir, Senhor, venha ao nosso encontro, ajuda nós, ó Pai. Oh, Pai, nos dá força para esperar pelo teu tempo. Nos dá força, Senhor, para nós sermos obedientes até o fim. Para nós obter as bênçãos aqui na terra e também a nossa coroa da vida eterna que tu tem preparado para nossas vidas. Senhor, meu Deus, te coloco a minha vida, a vida dos meus irmãos aí do outro lado, Pai. É o nosso encontro, Senhor. Ajuda nós, Deus. Cobre nós com teu sangue, Senhor. Que tudo seja por honra e glória do teu nome, Pai. Que nós venha diminuir, tu crescer no nosso meio, Senhor. Vem nos dar humildade, sabedoria, Pai. Cobre nossa família com teu sangue, Deus. Oh, Deus, faz nós esperar pelo teu tempo, Deus, porque o teu tempo é perfeito e agradável. Senhor, meu Deus, te colocamos o nosso domingo nas tuas mãos. Cada um de nós precisamos da tua proteção, das tuas bênçãos, Pai. Vem sobre nós, nos cobrindo com teu sangue, nos livrando do mal, tirando todos os embaraços de nossas vidas, Pai. E nos livrando de toda a artimanha de Satanás de nossas vidas.
livra nós de acidentes, livra nós de tudo que não provém de ti, meu Pai. Tudo isso que nós te pedimos e já te agradecemos, meu Deus. Não é no nosso nome, porque nós não somos merecedores de nada, meu Deus. Mas é em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, guarda essa palavra no coração de vocês, eu já guardei aqui no meu. Vamos tentar esperar, meus irmãos, pela vontade de Deus nas nossas vidas. Como Jesus fez, ele aceitou a vontade do Pai dele de morrer naquela cruz para nossas vidas. Vamos aceitar a vontade de Deus no nosso tempo, de Deus nas nossas vidas, para nós obter a nossa vitória. Amém, meus irmãos? Feliz domingo para todos vocês. A paz de Deus para todos.